Bem, vamos conversar aqui sobre Daemon Targaryen. Em primeiro momento, deixar claro que não é uma análise sobre a história dele. Já existem outros vídeos no YouTube falando sobre isso. A ideia é pensar quais são as estratégias de poder que ele usa na busca pelo trono. Porque a real aspiração dele, do Daemon Targaryen, é poder e mais poder. E o que representa o poder na trama é o trono. Assim como na obra principal Game of Thrones, em House of the Dragon, o trono também é o objeto a ser conquistado, a ser alcançado pelos personagens. Em primeiro momento, então, se a gente analisar a natureza dele, nós podemos perceber que existe um certo ressentimento com o irmão. Por quê? Porque, a princípio, ele parece ser um personagem muito mais forte, muito mais agressivo, muito mais transgressor, que, se caso fosse rei, ele teria deixado um legado e uma história muito maior, muito provavelmente teria se envolvido em mais guerras, teria conquistas, esse tipo de coisa. E o irmão dele tem uma característica um pouco mais pacífica, parada. Isso, de certa forma, incomoda ele, e incomoda o fato dele também não ser o herdeiro direto do trono. Bem, aí ele almeja o trono. E como que ele busca? Quais são as atitudes dele? Aqui eu vou usar o livro 48 Leis do Poder, do Robert Greene, e pegar algumas características de estratégia para se alcançar o poder. É óbvio que o personagem é mais complexo e ele usa de várias e várias artimanhas, mas eu vou colocar só 3 aqui que ressalta bem a característica do personagem. Então, no livro, a lei número 17 diz o seguinte: mantenha os outros em um estado latente de terror. Cultive uma atmosfera de imprevisibilidade. Prosseguindo. Os homens são criaturas de hábitos, com uma necessidade insaciável de ver familiaridade nos atos alheios. A sua previsibilidade lhes dá um senso de controle. Vire a mesa. Seja deliberadamente imprevisível. O comportamento que parece incoerente ou absurdo os manterá desorientados. E eles vão ficar exaustos tentando explicar seus movimentos. Levada ao extremo, esta estratégia pode intimidar e aterrorizar. Então, já de cara, a gente já percebe que essa ideia da imprevisibilidade é um traço característico na estratégia e na personalidade do Daemon Targaryen. Exemplos. Na questão quando ele rouba o ovo de dragão. Quando ele aparece com uma prostituta e diz que ela está esperando um herdeiro seu. Quando ele faz um segundo casamento. No casamento de Rhaenyra, também o modo como ele se comporta, entre outras coisas. Enfim, a imprevisibilidade no jogo da estratégia, ela traz justamente isso. Você está todo o tempo, se você está jogando com uma pessoa que ela usa dessa estratégia, você está todo o tempo nessa tensão. Você não sabe o que esperar. E ele vai misturando isso, momentos de calmaria, mas sempre deixando no ar que pode vir a acontecer algo além daquilo que se espera. Então é aquela ideia de sempre ficar com o pé atrás, porque a qualquer momento pode vir um golpe fulminante de qualquer lado. Outra lei que eu acredito que rege a personalidade do Daemon é a lei número 18 do livro. Ela diz o seguinte: não construa fortalezas para se proteger. O isolamento é perigoso. Prosseguindo. O mundo é perigoso e os inimigos estão por toda parte. Todos precisam se proteger.
Uma fortaleza parece muito segura, mas o isolamento expõe você a mais perigos do que o protege deles. Você fica isolado de informações valiosas, transformando-se num alvo fácil e evidente. Melhor circular entre as pessoas, descobrir aliados, se misturar. A multidão serve de escudo contra os seus inimigos. Essa é uma outra característica bem evidente no personagem, porque ele não fica isolado no reino dele, ou ele não se fecha. Ele circula dentro da corte, ele circula em bordéis, ele circula na periferia, ele tem trânsito em diferentes lugares do reino. E ele vai para a guerra, monta no dragão e voa para diferentes lugares. Então ele tem essa fluidez. E por conta dele ter essa fluidez e esse trânsito em diferentes lugares, ele possui informações privilegiadas, ele possui uma visão macro da coisa, diferente do irmão dele, Viserys, que fica ali no castelo, fica sempre cercado de guardas, da mão, de pessoas ali protegendo ele e blindando ele, né? Então ele perde muito dessa visão, desse olhar, dessa perspicácia que só é possível quando você tem essa fluidez, esse comportamento dinâmico, típico do Daemon. Seguindo aqui ainda uma outra lei que está por trás ali do comportamento dele, é a lei número 37, e ela diz o seguinte: crie espetáculos atraentes. Imagens surpreendentes e grandes gestos simbólicos criam uma aura de poder. Todos reagem a eles. Encena espetáculos para os que o cercam, repleto de elementos visuais interessantes e símbolos radiantes que realcem a sua presença. Deslumbrado com as aparências, ninguém notará o que você realmente está fazendo. Então, o Daemon Targaryen, ele é um personagem também que usa disso, toda a ação dele não é uma ação sigilosa por baixo dos panos, como por exemplo do Mindinho em Game of Thrones. Muito pelo contrário, todas as ações dele trazem esse ar de espetáculo, de uma coisa grandiosa, e isso tudo traz essa, como que eu posso dizer assim, uma certa impressão nas pessoas que assistem, nas pessoas que olham, e impressionam. A palavra é justamente essa, impressiona. As pessoas ficam impressionadas com a sua presença e com a sua atitude. Então, basicamente, essas três leis que ele usa, da imprevisibilidade, de não ficar em sua fortaleza e ter um caráter dinâmico, e de tudo que ele faz ser algo espetacular, é o que, de certa forma, o faz um personagem muito querido. Porque uma trama sem esse tipo de personagem, ela perde muito valor, fica uma trama monótona. Fazendo um paralelo, é muito parecido com o personagem do Coringa, do Batman, que traz a imprevisibilidade, que ele não está preso a determinadas coisas. Mas existe uma diferença. O Coringa, ele não almeja um trono, ele quer outra coisa, e esse é um outro papo. Mas ambos compartilham de uma estratégia comum. Gostaria de saber o que vocês acham desse personagem. Vocês gostam dele? Não gostam? Acham ele muito agressivo? Acham que ele é um herói, um vilão? Ou, claro, nenhum dos dois, e ele transita entre uma coisa e outra?
as pretensões dele. Deixa aí nos comentários e vamos trocar essa ideia. Um abraço, até a próxima.